Bom dia, amigos e amigas, graça e paz. Bom estar aqui com vocês, compartilhando a palavra do Senhor. Então vamos iniciar. Quem tem sua Bíblia, seu aplicativo, por favor, pode abrir em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Queria falar um pouquinho com você sobre viver para a glória de Deus. Então, você sabe muito bem, se você é um leitor da Bíblia, que desde o início, nós que acreditamos na narrativa de Gênesis sobre os primórdios da humanidade, uma razão para a queda do homem foi o seu desejo de glória, foi a sua ambição de ser um pouquinho mais do que eles eram, né? De subir a escada, né? De obter elevação, engrandecimento do seu nome. Porque quando o homem caiu, e naquela circunstância não havia muita base de comparação dentro da terra, porque na realidade eles estavam no ápice da criação. Então aquele primeiro casal, na verdade, foi a grande obra-prima de Deus, porque foram criadas todas as coisas e só os homens, os dois primeiras pessoas, seres humanos na Terra, que receberam o título de criados à imagem e semelhança de Deus. Então, no planeta, naquele momento, não havia paralelo, né, de glória como a daquele casal, né, que havia sido criado. Então, se comparar a quê? Né? Aos animais, às árvores, nem o sol, nem as estrelas, nada disso recebeu o título de criação à imagem e semelhança de Deus. Mas eles sim, eles receberam um sopro de vida especial, né? Mas mesmo assim não houve uma conformação, né, com essa condição que já era bem elevada. E aí, como você conhece muito bem a história, o diabo tentou o homem, e a base de comparação agora só existiria uma, que seria o próprio Deus. Então, ao comer a árvore do conhecimento, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles poderiam ser iguais a Deus, não bastando mais somente a semelhança. E houve a queda do homem. Então, uma maneira também de explicar essa queda é que o desejo, né, de glória é algo que acompanha a humanidade, mesmo antes de o homem, no final das contas, ter adquirido uma natureza perversa e essencialmente má, né, depois da queda de Adão. Então, o primeiro percalço da humanidade que gerou, né, toda essa confusão que nós vivemos hoje, tem como origem esse desejo de glória. E a história ela é marcada por essa ambição humana, né, de elevar o seu nome, de certa forma dar uma visibilidade além do necessário, né, de trazer os holofotes para si. Veja, por exemplo, as pirâmides do Egito. Ali é algo fabuloso. Eu não conheço pessoalmente, nunca tive esse privilégio, mas são construções que até hoje não se explica, a engenharia não explica, né? Se os últimos episódios, né, sobre esse assunto no National Geographic estiver, né, correto, não existe explicação. Então há um mistério, né, em volta e em torno da construção, né? Pedras de toneladas e mais toneladas que foram, né, empilhadas, né, sem que existisse uma grua, sem que existisse uma empilhadeira de tecnologia, né, para isso. Então aquilo é formidável. Mas aquilo ali, na verdade, é mais uma evidência desse desejo do homem de trazer glória para si, né? São grandes túmulos. Então, o homem realmente querendo, de alguma forma, ser eterno, né, de mostrar o seu poder pelo tamanho do conjunto arquitetônico, né, que ele é capaz de construir. Babel foi da mesma forma, foi uma busca por glória humana, uma torre chegaria ao céu, né, esses desejos megalomaníacos que acompanham o homem. E hoje, né, de uma maneira mais atualizada, nós temos as redes sociais. As redes sociais que você precisa concordar comigo que tem, claro, uma função
muito interessante na propagação de ideias, algumas nem tão boas, né? Também é um método de trabalho, né? Uma ferramenta de trabalho muitas vezes, mas também tem uma parte reservada ao puro exibicionismo, né? E ao narcisismo também. Então é um apelo do homem para dizer: olha, eu sou importante, eu existo, eu estou aqui, né? Veja a minha vida, ou veja a vida que eu estou construindo e apreciem isso que eu estou, né, mostrando para vocês. Então a vaidade humana, a glória, né, é buscada pelo homem há muito tempo, isso faz parte, né? Mas nós, como cristãos, devemos viver para a glória de Deus. E se nós vivêssemos somente para a glória de Deus? E existiu um homem chamado Jesus Cristo que viveu completamente só para a glória de Deus e com o intuito de cumprir a sua missão e agradar o Pai. E ele é que é o grande, né, o grande protótipo do homem que quis apenas buscar a glória de Deus, e é um modelo para você e para mim. Foi obediente até a morte de cruz. Mas eu queria trazer para vocês duas coisas que precisamos conhecer, né? Claro que o assunto poderia render, mas aqui é só uma live, né? Alguns toques aí para você poder depois refletir em casa e examinar as escrituras. Mas uma coisa que precisamos saber é que existe um domínio de Deus extenso sobre tudo. Precisamos saber sobre o domínio de Deus sobre todas as coisas. Eu acho uma chave importante para compreender o que é viver para a glória de Deus. Tudo já é de Deus. Está escrito que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Está escrito também que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, conforme está escrito em Hebreus. Então, tudo já está na mão de Deus. Tudo já pertence a Ele, né? E é claro, pertencer a Deus, né, do ponto de vista humano, e aí existe a diferença entre, né, os seres humanos e o restante da criação, também depende do consentimento. Então nós somos seres racionais que temos a capacidade de decidir, né, de estar com o Senhor, né, consentindo com esse domínio ou resistindo a esse domínio. Então nós, como povo de Deus, no final das contas, somos os que se antecipam à manifestação, né, ostensiva do que será o conhecimento de Deus. Porque no fim da história, quando o Senhor ajustar, né, as suas contas, né, com a humanidade, né, e nós vivenciarmos um outro nível de realidade, com o novo céu e nova terra, a Bíblia fala que todo joelho se dobrará e toda língua dará louvores a Deus. Então essa situação de reconhecimento da glória de Deus, ela vai ser obrigatória. Então não vai mais depender de uma opção, de um consentimento humano. Só que nós, como povo de Deus, nós nos adiantamos a esse processo porque cremos que as coisas todas já são de Deus, inclusive você e eu. E essa compra, né, e essa aquisição da humanidade, ela não vem apenas pela criação, mas ela vem também pela manifestação do amor de Deus em Cristo Jesus. Ele nos comprou e nos comprou com um preço altíssimo. O resgate da nossa vida, como você sabe muito bem, custou a vida de Jesus Cristo, né? Ele que sofreu pancada de cana na cabeça, enquanto os soldados diziam: profetiza você aí, quem é que bateu? Foi o soldado Manuel, José ou Luiz, né? Ele que recebeu a coroa de espinhos, né? Ele que foi desrespeitado, né? E na verdade provocado, enquanto ele já sofreu uma dor extrema, enquanto ele foi, né, pendurado e morreu sufocado naquele momento, né, de aflição, como nós sabemos. Então tudo isso vai patentear o amor de Deus por mim e por você. Isso, toda essa obra de Jesus Cristo, é a compra e o resgate da humanidade. Mas claro, esse sacrifício, como bem sabemos, só é eficiente para os que creem, embora seja suficiente para todos nós, mas é eficiente só para os que creem. Então nós recebemos isso, e isso também
se apresenta como uma aquisição por parte de Deus, né? Quando ele se coloca no nosso lugar, trazendo sobre si as nossas iniquidades, que é a sua morte substitutiva, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e sobre ele incide a iniquidade de todos nós, como está escrito em Isaías 53, mas ao mesmo tempo ele também é aquele que atrai sobre si mesmo, como você já deve ter ouvido muito na comunidade, ele atrai sobre si mesmo a sua e a minha, né, natureza perversa, né, o velho homem. Por isso que o velho homem, sendo crucificado com Cristo, nos faz ser livres, porque aquela velha vida, sobre ela é colocado um ponto final. Aí podemos receber um novo coração e um novo espírito. Isso é algo real, é algo que pode ser vivenciado, não é teoria. É a dinâmica do Espírito Santo nos nossos corações e na nossa vida. E por isso devemos permitir, né, e consentir a cada dia com essa ação de Deus na nossa vida. Então fomos adquiridos. Paulo fala que o amor de Deus ele tem uma característica constrangedora, né? Tamanho é o seu amor que não pode ser medido em profundidade, né, em altura, né, em largura, e que na verdade excede o conhecimento humano, que não pode ser medido, né, de maneira nenhuma. Mas esse amor de Deus ele é constrangedor. Então, se um morreu por todos, logo todos morreram. O amor de Deus nos constrange a isso, Paulo fala. Então nós fomos comprados por um preço altíssimo, e isso nos diferencia, né, do restante da criação, que existe, que pertence a Deus, mas nós pertencemos de uma maneira especial depois da queda, por uma atitude de adoção de Deus, ou seja, uma postura ativa de Deus foi necessária para que fosse consertado, né, aquele erro e aquela ruptura, né, no passado que comprometeu o futuro da humanidade, que nos colocou a todos nós, né, em risco. E Jesus pagou isso e fez isso de uma maneira completa e disse, está consumado, basta, né, crer, receber, né, e se render ao meu senhorio. Então nós somos o povo que já aceita essa dominação de Deus, que já aceita estar sob, né, aos seus comandos. Isso é importante, né? Porque viver para a glória de Deus, né, é dar sentido à vida, Você deve concordar comigo que sempre que o homem ele é receptor de glória humana, isso traz um tipo de prejuízo para o indivíduo, né? O homem ele não está estruturalmente preparado, porque é uma questão criacional, para receber glória. Tanto é que os grandes artistas, né, ou as pessoas que estão investidas de grande poder, né, os grandes ditadores, aqueles que nunca encontraram freios, né, ao seu poder, que sempre recebem, e por muito tempo recebeu apenas tapinhas nas costas, né, que não encontraram opositores para discordar, geralmente vão crescendo em arrogância e se sentem semideuses, né? E existe uma deformação ainda maior, né, do caráter. É uma coisa muito fácil, né, de constatar. Então o homem ele vai se embriagando com a sua própria glória, e isso tem um caráter autodestrutivo na vida humana. Nós não fomos criados para receber glória, fomos criados para render glórias a Deus, que Ele é o único que é digno de receber. Então, como está escrito em Abacuque, a terra ela vai se encher do conhecimento da glória de Deus como as águas cobrem o mar. Então esse momento vai chegar, que o poder de Deus e a glória de Deus não vai ser apenas uma questão de fé, como nós podemos constatar pela fé. Então Deus domina, Deus, ele, no final das contas, ele é responsável por toda essa engrenagem do universo, né? E nada acontece sem o seu consentimento, porque ele domina sobre tudo, né? É o jeito que nós queremos. Mas isso não é algo tão ostensivo. Devemos entender isso. Para alguém que não crê em Deus, vai perguntar, mas onde está Deus? Cadê?
Cadê esse domínio? Era uma questão de fé. Na verdade, é uma questão de fé. Nós cremos a partir das Escrituras e pelos olhos da fé nós enxergamos e podemos intuir essa ação de Deus, né? No mundo, na nossa vida, na transformação que recebemos, né? No novo nascimento que experimentamos. Mas para quem não crê, isso não se trata, né, de uma realidade tangível. Não é. Só que vai chegar um momento na história que esse poder, né, que essa soberania divina vai ser algo realmente incontestável, porque a terra vai se encher do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Não dá para ver, chegar na praia e dizer cadê o mar, né? Então ele existe, ainda que o indivíduo seja portador de deficiência visual, ele vai ouvir. Então é uma realidade, e assim será também na consumação dos séculos, para nós que acreditamos nas Escrituras Sagradas, né? Assim como sai fuzilando o raio, né, do Oriente ao Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver de Jesus, assim, aí se ajuntarão, né, os abutres, ou seja, ele está falando de uma volta realmente apoteótica, né, e expressiva, né, e universal, né, completamente visível, né, a todo o planeta. Então isso vai acontecer de qualquer forma, mas nós somos o povo que já rende glória agora, porque já tem, né, a presença do Espírito para nos guiar e dizer, olha, o louvor só a Deus. Isso é uma primeiro ponto que eu queria trazer para você, né? Ter a consciência desse domínio, da extensão do domínio de Deus. E nós nos incluímos também voluntariamente sob essa soberania e esse domínio de Deus, porque queremos, né? Porque realmente já nos rendemos a essa palavra. É importante que tenhamos isso. A segunda coisa tem a ver com o conhecimento que temos de Jesus e da importância da sua obra. É falar como Pedro. Pedro, ele cometeu alguns erros, né? Nós podemos apontar no Novo Testamento, inclusive mesmo depois da conversão dele, mas ele falou uma frase que é muito instrutiva para mim e para você. Quando Jesus estava pregando e começou a discorrer sobre um tema pouco popular, né, de difícil digestão pelas pessoas, ele dizendo que era o pão da vida, né, e que se alguém não se alimentasse da sua carne, do seu sangue, não teria vida em si mesmo. E aí muitos ouvintes falaram, essa conversa é um pouco delirante, né? Ele não está falando coisa com coisa. E aí foram saindo de fininho, e aí Jesus perguntou, e vocês não vão embora também não? Vão ficar ainda? E aí Pedro respondeu, eu vou para onde? Para quem eu vou, Senhor? Só o Senhor tem as palavras de vida, é só o Senhor que tem. Então a gente tem, depois que tem o conhecimento da palavra de Deus, e quando a gente se entrega ao Senhor, não existe mais um ponto de retorno para nós, né? Você já foi absorvido pelo Senhor, você já foi cativado pelo seu amor, e você vai para onde? O que é que faz sentido no mundo, no final das contas? O que é que faz sentido? Não existe nada duradouro, não existe nada que não tenha potencial, ao menos, de nos decepcionar, né? Então é importante nós tirarmos o nosso cavalinho da chuva, porque existe, na verdade, da parte do homem, uma ilusão de estabilidade, uma ilusão de segurança. E isso acho que ficou muito bem evidenciado depois da pandemia. Então nós tínhamos, né, a impressão de que as coisas iam, apesar dos seus percalços, das suas dificuldades, né, dava para levar, né, e não seríamos surpreendidos por um problema de ordem global, como imaginaríamos que o contato com seres humanos poderia produzir morte, né? Isso poderia ser uma questão de saúde pública, né, e de uma escala planetária. Nunca pensamos nisso. Ou seja, é mais uma maneira de entender que nós temos ilusões de segurança, ilusões de estabilidade. A glória do homem nada vale, porque Jesus disse que a gente não tem nem competência pela palavra de transformar
um cabelo branco em preto. Nós não temos essa capacidade. Então, como dizia aquele comediante, menos Batista, a gente precisa se colocar no nosso lugar, entender que somos completamente dependentes do Senhor, que por Ele e para Ele são todas as coisas. Por Ele vivemos, nos movemos e existimos, e Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Existe um decreto de vida que nos mantém respirando. É só porque o Senhor não retirou a sua mão abençoadora sobre a minha cabeça, sobre a sua cabeça, que estamos aqui, que estamos fazendo essa live, que você está me acompanhando, porque é a misericórdia de Deus. Eu acho muito curioso, né? Porque as perguntas que nós fazemos para Deus é sempre partindo do pressuposto de que o bem é uma normalidade. Vou te dar um exemplo. Quando um avião cai, aí as pessoas perguntam: que tragédia, onde está Deus? Onde está Deus? Deus está cego para o sofrimento dessas famílias enlutadas. É muito triste, claro. E os tantos aviões, os milhares de voos que são realizados com sucesso, né, no planeta, apesar de toda a iniquidade do mundo, né, persistente. O bem, a Bíblia fala, né, todo bem, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, em quem não há variação e sombra de mudança. O criador da confusão é o próprio homem, porque por causa do homem, está escrito em Gênesis, né, se tornou maldita a terra. E aí também veio, ilustrativamente, a Bíblia fala, cardos e abrolhos. Vivemos num mundo, né, cujo funcionamento realmente é precário, mas por causa do pecado do homem, se a Bíblia estiver certa, porque a terra também, dela veio cardos e abrolhos, ou seja, ela se tornou hostil, tanto pela hostilidade própria da criação, maremotos, terremotos, doenças, vírus, bactérias, né, doenças degenerativas, né, encurtamento da vida humana, e também da própria maldade, do pecado do homem, né, que ele também se torna vítima do pecado alheio dos outros. Ele é o agente do pecado e também é vítima do pecado das pessoas, né, da família até as convivências, né, em outros âmbitos. Então, nós precisamos viver para a glória de Deus, o que vai dar sentido para a nossa vida. E isso é um problema persistente, porque Jesus Cristo, quando ele pregava, não sei se você já leu isso no Evangelho de João, a Bíblia fala que algumas autoridades creram em Jesus, mas não o confessavam. Alguns creram, mas não confessavam. Isso para não ser expulsos da sinagoga. Porque ser expulso da sinagoga naquele contexto era estar, né, à parte, né, e alijado dos processos decisórios, porque a sinagoga é uma espécie de assembleia também de caráter político, né, e de não só religioso, né, mas também tem um aspecto social importante. Não fazer parte da sinagoga é estar à margem, né, da sociedade. E eles não confessavam porque não queriam ser expulsos da sinagoga, e aí o Evangelho de João acrescenta: porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Paulo falou uma coisa interessante também em Gálatas. Ele disse: se eu procurasse agradar a homens, eu não seria discípulo de Cristo. Se eu procurasse agradar a homens, eu não seria discípulo de Cristo. Evidentemente, nós não estamos falando que desagradando aos homens e desonrando os homens, nós estamos sendo discípulos. É justamente o contrário. Também consiste em manifestação do caráter cristão honrar as pessoas, né? Termos uma deferência, né, aos indivíduos, respeitar a vida e as autoridades, né? Não produzir resistência aos nossos guias espirituais, como está escrito em Hebreus. Isso faz parte do pacote, né, da vida cristã santa. Mas na realidade, o nosso desejo, né, primordial e o essencial, antes de tudo, é nos preocuparmos com os olhos de Deus sobre a nossa vida. Ou seja, viver para a glória de Deus antes de tudo. Viver para a glória de Deus é, portanto, não se ocupar com média. É não querer
né, fazer uma política de boa vizinhança contra os nossos princípios e os princípios da palavra de Deus. Antes de tudo, a nossa preocupação é nos reportar a Deus, né? E nessa escala, depois também a honra aos homens, né? O respeito, né? Às autoridades, mas o nosso compromisso, antes de tudo, é com o Deus Todo-Poderoso, amar a Deus. Jesus disse que aquilo que é elevado entre os homens é abominação para Deus. Jesus chegou ao ponto de dizer isso. O que é elevado entre os homens é abominação para Deus. Por isso que muitos homens de Deus, eles não tinham um cartaz muito positivo, como João Batista. Era um indivíduo que ficava comendo ali o gafanhoto, né? Se vestia com roupas, né, esquisitas e vivia no deserto. Mas Jesus disse que ele foi o maior de todos os profetas, porque ele não buscou a glória própria, mas a glória de Deus, né? Jesus também disse que eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue, mas eu não procuro a minha glória. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, disse Jesus, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Então vamos procurar a glória de Deus. Vamos, antes de tudo, agradar a Deus. Quer comais, quer bebais, ou fazei qualquer outra coisa, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31, como nós lemos agora. Viver para a glória de Deus é muito melhor para a nossa alma, né? Se ocupar com as coisas do reino de Deus, que é o que dá sentido para a vida, é o que vai trazer sanidade para a nossa mente, né? Temos aprendido aqui na comunidade, né, de não vivermos, né, de aparência e nem dissimuladamente, né? Sejamos verdadeiros sempre, que a gente tenha sempre essa disposição de nos colocar, né, nus diante de Deus, né, sem essas folhas de figueira, como fizeram os primeiros habitantes da terra, né? A gente se apresenta diante de Deus na luz e fala assim: eu estou aqui, né? Eu quero viver para a tua glória. A minha vida só faz sentido se o Senhor injetar a tua vida na minha vida. É assim que eu quero viver, né? E as demais coisas, elas têm um papel secundário. O mais importante é viver para a glória de Deus, porque assim foi a trajetória de Jesus Cristo, né? E Ele que é o modelo, Ele que é a meta de vida. E que o Senhor nos abençoe, né? E nos livre da tentação de querer, né, qualquer glória para nós mesmos, né, ou algo parecido com isso, ou vivermos para nós mesmos. Nós não vivemos mais para nós mesmos, né? E sim para aquele que por nós morreu e ressuscitou, conforme está escrito, né? Fomos comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Também está escrito. Que o Senhor nos dê essa consciência das coisas, né? E aí a vida fica mais simples, fica mais descomplicada. A gente usa isso como parâmetro, com muita singeleza, né? É para a glória de Deus. No final das contas, Deus vai ser glorificado, porque muitos dos problemas que nós criamos no mundo vêm da colisão de egos, né? Então existe uma fogueira de vaidades. As pessoas querem prevalecer sua opinião, às vezes, não porque ela é a mais útil, mas simplesmente porque é a minha opinião, né? Às vezes nós queremos fazemos questionamentos, mas pelo um desejo de dizer: olha, eu existo, tá? Eu estou aqui, né? Vejam como eu sou importante também, né? E isso traz muitos problemas, né? Tanto no âmbito do casamento, como no campo profissional. Na igreja, então, nem se fala, se nós não tivermos essa maturidade de vivermos para a glória de Deus, né? Aí podemos viver em pequenas disputas, né? A chamada síndrome do pequeno poder, né? Cada um querendo proteger o seu próprio espaço, quando Jesus Cristo, ele é aquele que, sendo rico, se fez pobre para enriquecer a muitos, né? É aquele que quis ser, não é,
uma plataforma para que o outro pudesse crescer, ser salvo, né, e enviado. Então, isso precisa estar bem assentado no nosso coração. Viver para a glória de Deus. Porque quem viver para a glória de Deus vai ser aprovado por Deus. E isso é tudo. E aí a gente não precisa mais de nada. Quando Deus fala, é isso aí, meu filho. Estou contigo. É para a minha glória, né? Se vivemos para agradar os homens, como disse Paulo, não seremos discípulos de Cristo. Que o Senhor nos abençoe, nos livre e blinde a nossa mente contra qualquer outro propósito que não seja a glória de Deus. Porque a queda começou assim, né? Quando os homens quiseram ser Deus, como Deus. E que o Espírito Santo nos traga esse esclarecimento a cada dia. Em nome de Jesus.